Os zumbis fazem parte do imaginário popular e, frequentemente, protagonizam séries, filmes, jogos e livros. É muito comum eles serem retratados com uma pele apodrecida, cheiro forte e ruim, vestimenta esfarrapada e partes do corpo faltantes. Muitos deles também tendem a ser mais lentos, cambaleantes e sem qualquer inteligência ou racionalidade. Dos anos 2000 em diante, talvez em decorrência das novas capacidades bélicas, comunicacionais e de transporte do ser humano, vimos surgir nas telinhas zumbis mais ágeis, fortes, letais e até inteligentes. A questão é: estamos preparados para sobreviver a um apocalipse zumbi? Essa foi a pergunta que motivou uma pesquisa realizada no Departamento de Física da Universidade Federal de Juiz de Fora. Os pesquisadores João Paulo Mendonça, Leonardo Teixeira, Fernando Sato e Lohan Ferreira criaram uma simulação computacional onde um único zumbi é colocado em uma pequena cidade. À medida que o tempo vai passando, os zumbis vão interagindo com os civis e os militares dessa cidade, e essas interações ocorrem de forma proporcional à quantidade em que eles existem nesse sistema. O zumbi escolhido para ser o primeiro a atacar a cidade é um daqueles mais clássicos, o zumbi lento que vive se arrastando atrás de carne fresca. Ao encontrar um humano, civil ou militar, ele pode ser morto, matar ou transformá-lo em zumbi. Para definir a chance de cada uma das três coisas acontecer, os pesquisadores observaram a proporção desses acontecimentos em séries, filmes, jogos, livros e quadrinhos. Afinal, nunca tivemos um apocalipse zumbi para termos dados empíricos desses encontros. As possibilidades de interação e a chance de acontecerem encontram-se na tabela 1. Tendo definido o que pode acontecer nos encontros entre os elementos dessa cidade, passamos para a fase da simulação. Primeiramente, os pesquisadores rodaram uma simulação com um militar, depois com 2, depois com 3 e assim por diante. Com um baixo número de militares, a quantidade de confrontos entre zumbis militares e zumbis civis era pequena, porque a população era dizimada com muita facilidade. À medida em que o número inicial de militares foi aumentando, os confrontos com os zumbis tornavam-se mais numerosos e a população resistia por mais tempo. Mesmo assim, os zumbis estavam sendo vitoriosos em todas as simulações. O ponto de virada, a partir do qual os zumbis foram dizimados e alguma parcela da população sobreviveu, ocorreu quando se colocou um número inicial de 47 militares para proteger 1000 pessoas. Só tem um problema: sabe qual é a quantidade de militares no Brasil? Cerca de 1,6 a cada 1000 pessoas. Os Estados Unidos, com todo o seu poderio bélico e militar, possuem apenas 4,2 militares ativos a cada 1000 pessoas. Assim, com os parâmetros utilizados, o único lugar do planeta que teria alguma chance de não ter sua população extinta frente a uma ameaça zumbi é a Coreia do Norte, com 47,4 militares para cada 1000 pessoas. E, mesmo assim, dos seus 25 milhões de habitantes, menos de 3 milhões sobreviveriam. Um dos modelos de zumbi utilizado em outras simulações foram aqueles mais inteligentes, rápidos e letais, como os do filme Guerra Mundial Z. Nesse caso, a chance de um zumbi matar um humano aumenta consideravelmente. Em contrapartida, as chances de ele converter alguém em zumbi são reduzidas. Se vocês estiverem gostando do vídeo, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho de notificações. Por incrível que pareça, se os zumbis fossem mais agressivos e letais, a humanidade estaria mais segura. Sim, isso mesmo. Por matar muito mais do que zumbificar as pessoas, a população de zumbis não cresceria tanto e decairia com o tempo, com pouca conversão de novos indivíduos. A mesma lógica acontece no mundo real. Se um parasita, seja um vírus, uma bactéria, protozoário, etc., é muito agressivo e mata seu hospedeiro, ele não vai conseguir se reproduzir e sua espécie tenderá a diminuir. Muitos parasitas tendem a tornar suas vítimas mais inconsequentes. Evidentemente, isso não é uma escolha do parasita, e sim uma característica selecionada após milhões de anos de evolução parasita-hospedeiro. Acontece que um parasita suga a energia de seu hospedeiro de diversas formas. A vítima então precisa buscar por mais comida e mais recursos de forma cada vez mais desesperada, o que a torna vulnerável. Isso acontece com o protozoário Toxoplasma gondii, por exemplo. O parasita só se reproduz sexualmente em intestinos de felinos, mas pode infectar outros mamíferos.
Acontece que pesquisadores descobriram que o Toxoplasma gondii diminui o senso de perigo em ratos, o que torna o roedor uma presa fácil, e leva o parasita para a barriga de felinos. Em contrapartida, doenças mais brandas, mais facilmente contagiosas, como a gripe, embora não sejam tão perigosas assim, dificilmente serão extintas por nós, humanos. Seria necessário um batalhão de muitas vacinas e medicamentos, e mesmo assim, o vírus tem a possibilidade de sofrer mutação genética e se adaptar. Nesse modelo de zumbis agressivos, a quantidade de militares necessária para salvar a humanidade cairia de 47 para 20 militares para cada 1000 pessoas. De fato, é uma redução grande, mas ainda assim não resolveria o problema da maioria dos países. Outra mudança de parâmetros avaliada pelos pesquisadores foi tornar a população de civis mais saudável e não sedentária. Com isso, os civis teriam uma maior chance de sobrevivência no encontro com um zumbi e maior chance de serem treinados com sucesso por um militar, o que mudaria muito o panorama do apocalipse. Com esse cenário, a quantidade de militares necessária para salvar a humanidade cairia de 47 para apenas um militar para cada 1000 pessoas. Uma cidade com 1000 habitantes saudáveis precisaria de apenas um militar para derrotar os zumbis, embora restassem só 210 pessoas vivas ao final. Pode parecer brincadeira falar de apocalipse zumbi, mas não se engane, essa pesquisa pode nos ajudar a entender vários outros sistemas do mundo real. Há estudos que usam algoritmos muito similares para resolver problemas no campo da economia, da saúde, do transporte, da indústria, etc. Por exemplo, basta substituir zumbis por bandidos e utilizar dados estatísticos reais para estudar estratégias de segurança pública. Ou substituir zumbis por malária para estudar formas de conter epidemias. O que podemos dizer disso tudo é que, se o prefeito de uma cidade quiser proteger sua população de um apocalipse zumbi ou da crescente conversão de jovens para o tráfico, ele não deve focar seus investimentos na força bruta de uma pequena parcela da população, os militares ou policiais. A melhor estratégia parece ser investir em políticas públicas que melhorem as condições de vida dos civis, por meio do esporte, da cultura, da saúde e da educação. Você já imaginou a possibilidade de conquistar uma renda extra de R$3.000 em apenas um mês? Se a resposta é sim, você está prestes a embarcar em uma jornada transformadora. Apresento a vocês um e-book com 21 formas infalíveis de ganhar R$3.000 em apenas um mês. Não se prenda a uma única fonte de renda. Este e-book oferece 21 formas distintas de alcançar o seu objetivo financeiro. Cada estratégia é apresentada de maneira clara e detalhada, com instruções passo a passo sobre como implementar cada uma delas. Todas as formas apresentadas foram testadas e comprovadas por indivíduos que buscaram a independência financeira, assim como vocês. Mas vale lembrar, galera, assim como tudo na vida, tudo tem um início e aqui o seu resultado vem da sua dedicação, ou seja, o quanto você está disposto a se dedicar vai resultar no retorno financeiro que você vai ter. Quanto mais tempo se dedicar a isso, mais dinheiro você terá. Não perca mais tempo sonhando com uma vida financeira melhor. Este e-book é o seu guia prático para transformar sonhos em realidade. Link no comentário fixado.